A paz do Senhor Jesus, quem tá falando aqui é Pastor Pedro, e hoje a gente vai falar sobre 3 técnicas de pregação que você pode aprender a falar na sua igreja. Isso mesmo, porque quando eu tava começando, eu tinha uma grande dificuldade de montar um esboço de pregação, e quem dirá imaginar que existiam 3 técnicas de pregação. E eu vou te falar sobre cada uma delas e como que realmente você pode fazer a aplicação e quando ela pode usar uma, quando pode usar outra. Fica muito mais fácil e fica muito mais claro. Às vezes você tem uma tendência melhor para criar um tipo de pregação e Deus te usar mais naquele outro sentido do que em outro. Então, com essas dicas, você vai realmente aprender de fato como montar pregação usando essas 3 técnicas, tá bom? Antes de mais nada, se você quer mais informações de como pregar a palavra de Deus, dicas sobre versículos, passagens bíblicas, algo que você possa contribuir para a sua congregação ou até mesmo ganhar almas para o Senhor, se inscreva aqui em nosso canal para nós mantermos mais vídeos como esse para você. Primeira técnica de pregação mais comum usada é a pregação expositiva. Mas o que seria pregação expositiva, pastor? Calma aí que eu vou te explicar. A pregação expositiva, ela basicamente ela vai pegar todo o versículo ou o livro que você está lendo. Ah, eu estou lendo um capítulo, estou lendo 3 versículos. O que ela vai fazer? Ela vai separar pedaço por pedaço deste versículo, fazendo com que você consiga explicar categoricamente cada uma das etapas. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Vou pegar como exemplo aqui a pregação expositiva de João 3,16, só para você entender como funcionaria a pregação expositiva de 3 parágrafos, tá? Então assim, porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então como nós poderíamos separar exatamente esse texto? Falando na primeira parte, Deus amou o mundo. Então nós separamos essa etapa aqui, Deus amou o mundo. O que a gente pode analisar de Deus amou o mundo? A gente começa a entender o que seria o mundo, como que o mundo se encaixa no amor de Deus, como que nós se encaixamos diante desse amor de Deus perante ao mundo. Poderia ser uma análise expositiva onde você pega cada etapa e vai seguindo. A próxima etapa seria o seguinte, ele falaria sobre seu filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você explicaria sobre o amor de Deus incondicional, poderia falar sobre sacrifício, você poderia falar sobre o que seria unigênito, e o que seria a gratidão, o sacrifício que Jesus fez pelo mundo. Isso são exemplos para você entender como que a pregação expositiva ela funciona. Ela expõe o texto pegando cada pedaço do texto, fazendo com que você crie conexões que façam sentido quando você lê o texto como um todo. É mais fácil por quê? Porque você pode se basear no texto, tá? E ir descorrendo. Só que é muito importante você não impor no texto a sua vontade. Como assim, pastor? Você não pode colocar no texto algo que ele não quis dizer. Você tem que ser realmente categórico com aquilo. Vai exigir que você tenha uma análise bíblica, que você estude um pouco mais a fundo, para você entender o momento, em que situação que aquilo foi falado, e realmente poder dar para as pessoas uma aplicação que ela possa colocar na vida dela. Para não ficar uma pregação muito pesada, uma coisa muito cansativa, você pode intercalar entre essas exposições e aplicação. Ou seja, o que seria aplicação? Como de fato eu tenho que aplicar aquele texto na minha vida para minha vida transformar. Segunda forma de pregação, pregação temática. A pregação temática é uma forma que você tem de usar um tema para poder montar uma pregação. Esse tema ele pode estar relacionado ou não com alguma festividade, alguma coisa que está acontecendo na igreja, ou pura e simplesmente você decidiu achar um tema que se encaixasse. Por exemplo, eu vou falar sobre pecado, vou falar sobre perdão, vou falar sobre fé. Você pode usar alguns exemplos bíblicos para você abordar o tema. É muito importante que você não use muitos versículos para a pregação não ficar extremamente complicada. Porque infelizmente às vezes tem pessoas que começam a pregar em Gênesis e terminam em Apocalipse. E aquilo começa a ser tanto texto, que o tema da pregação acaba indo por água abaixo, né? Nós sabemos que primeiramente, antes de mais nada, você tem que fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, para que isso aconteça, tem que ter sempre organização, tem que ter contexto, tem que ter todas as coisas. Então, um bom exemplo de pregação temática, a gente vai pegar a história de Daniel. Por exemplo, você tem uma festividade na sua igreja para os jovens, e você quer levar uma passagem ali de um jovem Daniel que não se contaminou indo para Babilônia. Mesmo ele estando na Babilônia,
ele não se contaminou, ele conseguiu manter-se firme e de acordo com os preceitos e a vontade de Deus. Prova de que a gente pode mostrar para os nossos jovens que mesmo nós estando no mundo que nós estamos, cheio de influências, cheio de coisas que nós temos ao nosso redor que nos levam em direção à perdição, do pecado, nós podemos não nos contaminar, assim como Daniel fez. Então esse é um exemplo, por exemplo, de uma pregação temática voltada para a área de jovens. Eu deixei por último a minha pregação favorita, é a pregação evangelística. É a pregação que eu chamo de pregação cristocêntrica. O que seria esse tipo de pregação? Basicamente, esse tipo de pregação tem a ver com a relação de Cristo com a igreja. Ou seja, se nós formos avaliar toda a Bíblia, todos os capítulos, a vontade de Deus lá do Velho Testamento, até a salvação dada por Cristo, nós vamos perceber que o objetivo principal é Jesus Cristo. Jesus Cristo está no centro da mensagem. É muito comum as pessoas às vezes pregarem tudo quanto é coisa e esquecer da pregação mais importante, que é a pregação da salvação. Pregar realmente que Cristo morreu por mim e por você. E as pessoas têm que dedicar o tempo e a vida a Ele, têm que se render aos pés de Cristo, que só nele há caminho e verdade. Então a pregação evangelística, aquela pregação que onde tem Cristo, ele prega Cristo, prega o arrependimento e prega todas as boas práticas que o Evangelho diz que ide por todo mundo, prega o Evangelho. Basicamente aquele mandamento onde Jesus mesmo deu aos seus discípulos. Então a pregação evangelística, que é a pregação cristocêntrica, ela é muito indicada. Uma boa estratégia que você pode usar para poder aplicar essa pregação é usar uma parábola de Jesus. Usar alguma situação onde Jesus estava em algum lugar. Fazer sempre uma analogia, mas que o final, o objetivo final seja levar as pessoas a se renderem a Cristo. Ou aceitarem Jesus, ou então realmente entender que somente existe um único caminho, é o caminho com Cristo. Porque sem Cristo nós não somos ninguém. E para isso eu quero deixar para você um outro vídeo aqui do lado. E se você não é inscrito nesse canal e quer mais dicas como essa de como montar uma pregação e dica para você poder levar a palavra de Deus, não deixe de se inscrever aqui embaixo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com você e sua família. Amém.